A graça e a paz do Senhor Jesus, família IABG, é com muita alegria que estamos mais uma vez aqui celebrando esse momento de fechamento do tema principal, trabalhado no culto da família nos lares, o Salmo 8. Hoje, sábado, 4 de abril de 2020, nós estaremos meditando sobre a grandiosidade dos feitos do Senhor sobre a terra. E nós, como seres humanos, contemplamos essas maravilhas do Senhor. E observe aí no Salmo 8, no versículo 1 e no versículo 3, nós já vamos entender o que é que o ser humano, o que é que a obra de Deus humana está a contemplar a criação de Deus. Diz assim o versículo 1 e o versículo 3. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Versículo 3 diz o seguinte: quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem, para que com ele te importes? Aqui nós percebemos claramente o salmista a contemplar a criação de Deus. E ao contemplar a criação de Deus, o salmista ele mostra justamente a discrepância, a diferença que há em toda a criação, né? As montanhas, os oceanos, as estrelas, os céus e tudo que ele pôde contemplar diante da criação do homem. Um pequenino ser humano. Mas é interessante nós percebermos que este Deus, ele coloca o homem em um local de destaque, de honra diante da criação. E nós podemos verificar isso claramente no versículo 5 em diante do Salmo 8, quando ele diz: Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das suas mãos, sobre os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Aqui nós podemos perceber que o homem ele passou a ter esse papel de domínio, de governo, de cuidado daquilo que o Senhor criou. E aqui nós podemos fazer duas observações importantíssimas, irmãos. Primeiro, o que este homem tem feito para cuidar da criação de Deus, destas obras maravilhosas? Será que esse ser humano ele tem honrado a Deus cuidando da natureza, preservando justamente aquilo que foi criado por Deus? Será que este ser humano também ele tem honrado ao olhar para o seu semelhante, crianças, mulheres, idosos, e tem percebido a criação de Deus nelas? Será que esse ser humano ele tem realmente honrado a Deus e percebido que esta criação de Deus é a imagem e semelhança dele? Irmãos, nós podemos claramente perceber que o mundo está totalmente perdido em suas atitudes destruidoras dos recursos naturais, da natureza, onde o ser humano ele mata, ele destrói a outra vida simplesmente pelo prazer maldoso dentro de si. Certamente que o homem tem falhado nessa tarefa. Mas e o cristão? Ele tem feito isso? Ele tem realizado este cuidado para com a criação de Deus, já que colocou esse ser humano em papel de honra e destaque? Certamente, queridos, que nós precisamos entender que temos o dever de cuidar sim, de honrar a Deus, em preservar a natureza, os recursos naturais, tudo aquilo que Deus criou. Mas nós podemos claramente também perceber que falhamos, que não conseguimos fazer isso em sua totalidade,
podemos ter exemplos, sim, podemos ter cuidado, sim, mas na sua totalidade nós falhamos. Então, aonde encontramos realmente regozijo e paz nessa realidade? Nós encontramos quando percebemos que Jesus Cristo, encarnado, é o Filho do homem ideal sobre a terra, sem pecado, sem qualquer imperfeição. Jesus Cristo, ele cumpre todo esse propósito. E aí nós temos um contraste maravilhoso. As coisas criadas por Deus, que são majestosas ao olho do salmista, ao mesmo tempo ele percebe que o homem é pequenino demais e é honrado. Nós vamos perceber em Jesus Cristo que ele se humilhou, se esvaziou, ou seja, usurpou-se da autoridade de ser Deus, encarnou, viveu de forma humana, humilhada, para que realmente pudesse mostrar que ele é o homem ideal. E este homem ideal, queridos irmãos, é o segundo Adão, que veio justamente para corrigir a distorção do primeiro Adão por causa do pecado. E Jesus Cristo não pecou. Então nós podemos perceber em Jesus Cristo essa perfeição humana de honra, de glória, para cuidar de toda a criação que Deus fez. E ele é sim o governante, o todo-poderoso, aquele que domina sobre toda a terra, sobre toda a criação. Então nesse Salmo 8 nós podemos sim aprender o quanto que nós precisamos nos aperfeiçoarmos à semelhança do Filho de Deus, o homem ideal sobre a terra. Então que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, perseverem firmes no culto do lar, das famílias, restaurem o altar de oração, orem, fortalecendo a fé uns dos outros. Continuem firmes, não pereçam pelo trajeto, pela caminhada que nós ainda temos pela frente. Permaneçam fiéis ao Senhor e Ele será certamente a tua fortaleza durante esta jornada. Que Deus abençoe a todos vocês que nos assistem no canal de YouTube, EBG Jampa, ou pelo Instagram. Que Deus abençoe e guarde a vida de cada um dos irmãos. E como sempre tenho dito, passaremos por tudo isso juntos. Que Deus abençoe, um forte abraço.